Será que existem tecnologias, ferramentas, frameworks, linguagens de programação que te fazem ter mais ou menos chances de conquistar o seu primeiro emprego no mercado da programação? Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que já trabalha no mercado, muito provavelmente ela vai falar que sim, que existe e que a melhor tecnologia para você aprender é aquela tecnologia que essa pessoa sabe. Sim, porque no mercado da programação tudo é muito pessoal, né? Tudo é muito enviesado pro lado que você já sabe, pro lado que você já trabalha. Então, para cada pessoa que você perguntar, ela vai ter uma resposta diferente. Mas aí, será que existe algum estudo, alguma ferramenta, alguma coisa que te ajude a tomar uma decisão menos enviesada, um pouco mais assertiva, de acordo com a sua realidade? E a verdade é que sim, existem esses estudos e acabou de sair uma versão nova recentemente. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal Seja Dev. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece e não conhece o Seja Dev, a minha missão aqui é te ajudar a conquistar o seu primeiro emprego no mercado da tecnologia, independente do seu nível atual. Então, se você tem essa vontade, esse desejo de se tornar um programador ou uma programadora, de trabalhar profissionalmente na área, você chegou no lugar certo. Então aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no TikTok, eu estou no YouTube. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou José Fortes e hoje nós vamos conversar sobre as melhores tecnologias para você começar a sua carreira na programação. E a primeira pergunta que a maioria das pessoas, e muito provavelmente você está fazendo nesse exato momento é: será que existem tecnologias boas e tecnologias ruins? Ou quais são as melhores e as piores tecnologias? Será que existe isso? E a verdade é que existe e não existe. Depende muito do que você vai fazer. Sim, porque cada tecnologia ela vai ser boa para alguma coisa e ruim para outras coisas. Não existe na programação tecnologias boas para tudo. Então, no caso aqui, que a gente tem no início da nossa carreira, é a gente pensar em uma forma de, dada a nossa gama de tecnologias para aprender, se existe uma ou mais tecnologias que são melhores para você começar a sua carreira. Porque lá na frente, quando você já estiver no mercado de trabalho, já estiver trabalhando como programador ou programadora, esse assunto de melhores e piores tecnologias não vão fazer muito sentido mais para você. Não vai existir mais uma tecnologia melhor ou pior para você aprender. O que vai existir é qual é a melhor tecnologia para você realizar uma ação específica. Agora, quando você está no início da sua carreira, começando a estudar tecnologia ainda, aí sim, aí você precisa se preocupar principalmente com as tecnologias que você vai gastar suas energias aprendendo elas. Porque quando você está começando, você tem pouco tempo e pouco conhecimento. Então, se você usar o seu tempo disponível para você aprender as tecnologias mais requisitadas pelo mercado, obviamente, as suas chances de entrar no mercado vão ser muito maiores. Então, é por isso que esse assunto de melhores tecnologias para você começar a estudar, ele só faz sentido quando você está no início da sua carreira. Então, se esse é o seu caso, você está no início da sua carreira, ou talvez se você nem começou a estudar ainda, está começando a procurar materiais para você começar aí a sua trajetória rumo ao mercado de trabalho como programador profissional, aí esse assunto é de extrema importância. Eu diria que é um divisor de águas. Se você conseguir definir com clareza a tecnologia que você vai estudar, a tecnologia que você vai focar, aonde você vai colocar, gastar mais energia aqui no início da sua carreira, você vai ter uma probabilidade muito maior de conseguir o seu primeiro emprego muito mais rápido do que a grande maioria das outras pessoas que não se preocuparam com isso. No início, a grande possibilidade, o maior caso que eu vejo são de pessoas que começam a estudar programação e começam a procurar vários vídeos de várias tecnologias assim aleatórias. E aí, com o passar do tempo, você vai achando mais ou menos materiais de tecnologias específicas. Por exemplo, o que eu vejo muito são pessoas iniciantes começarem a estudar com Python. E tá tudo bem, Python é uma ótima tecnologia, com certeza, uma tecnologia simples de aprender. Mas aí, você começa a estudar Python e não sabe para que serve o Python, se o Python é ou não utilizado, não sabe aonde o Python é utilizado, e aí, aqui que acontece? Você não vai conseguir o seu primeiro emprego, ou pelo menos não vai conseguir de uma maneira mais rápida, mais assertiva, né? Isso pode ser mais otimizado. Mesma coisa com outras tecnologias. As tecnologias mais favoritas de quem está começando, geralmente é Python e JavaScript, né? É claro que algumas outras pessoas estudam Java, estudam PHP, então tem várias tecnologias e tem várias formas diferentes de você começar. E a minha ideia com esse vídeo aqui é te ajudar a começar com o pé direito, da melhor forma possível. Se você já começou também, você pode assistir para você aprender aí, talvez até a direcionar melhor o que você está estudando para você ser mais assertivo. Show? E você comparar uma tecnologia
com outra, é tipo você pensar assim, poxa, será que é melhor comprar uma Ferrari ou um trator? E eu, sinceramente, não tenho essa resposta para você sem conhecer o contexto. Imagina você morar numa roça, você querer entrar em uma estrada de terra, uma estrada que é super difícil de ser acessada. Como que você vai entrar nessa estrada com uma Ferrari? A Ferrari não vai dar certo ali. É muito melhor um trator do que uma Ferrari. Agora, se dependendo da rua que você for utilizar, o trator é muito lento, né? Então é muito melhor uma Ferrari. Então essa pergunta de qual que é a melhor ou qual que é a pior tecnologia está muito atrelada ao que você vai fazer com a tecnologia e não com a tecnologia em si. É mais sobre o que você vai fazer do que sobre a tecnologia. Agora, uma coisa é fato e ninguém pode negar. Existem tecnologias que são mais e tecnologias que são menos utilizadas. Isso sempre vai existir. Agora, como você saber as tecnologias que são mais e menos usadas vai interferir na sua busca pelas primeiras oportunidades. E te responder isso é tipo você tentar pensar, por exemplo, numa situação hipotética de que você vai vender um picolé. Será que é mais fácil você vender um picolé na praia ou numa geleira, no alto da montanha? Independente se tiver mais gente no alto da montanha ou na praia, é muito mais fácil você achar pessoas que querem comprar picolé na praia, que é um lugar quente, do que nas geleiras, né? No alto das montanhas lá, que vai ser um lugar frio e pouca gente vai procurar pelos picolés. E aqui funciona de maneira semelhante também, apesar de ser um exemplo bem diferente, né? Funciona de maneira semelhante. Por quê? Porque quando você sabe uma tecnologia que é também muito utilizada pelo mercado, é tipo você tentar vender um picolé numa praia quente, cheia de pessoas, porque você vai ter um monte de empresa procurando pessoas que saibam justamente trabalhar com essa tecnologia que você sabe, isso é, as tecnologias mais usadas. Agora, se você começar a aprender as tecnologias menos usadas, é você tentar forçar a vender o picolé lá no alto da montanha, porque vai ter muito menos gente procurando para aquele serviço seu, para aquela tecnologia sua. Então aqui, você descobrir as tecnologias mais usadas e você estudar essas tecnologias mais usadas vai definir um pouco aí da quantidade de vagas que você vai poder disputar. Porque se você sabe uma tecnologia que é muito usada, vai ter muito mais vagas do que você disputar tecnologias que são menos usadas. Você vai ter muito mais chances de erro, inclusive, já que você vai ter ali talvez dezenas ou centenas de processos seletivos praticamente todas as semanas. Vai poder, claro que você não vai participar de todos, mas tem tecnologias que existem aí milhares de vagas abertas, enquanto outras tecnologias existem pouquíssimas vagas abertas. Então você saber e você estudar as tecnologias que são mais utilizadas vai consequentemente te abrir mais portas para você entrar no mercado da programação, porque você vai ter muito mais vagas para você disputar. Se você não passar nas primeiras, não tem problema, porque você vai ter muitas outras vagas para você tentar o processo seletivo delas, porque quanto mais você estudar e quanto mais você se aprimorar, mais bem classificado você vai ficando nos processos até que você vai conseguir conquistar a sua primeira vaga. Então você saber as tecnologias mais utilizadas é uma ótima direção para você acertar nos seus estudos. Agora, tem mais um detalhe que é aquele que eu falei no início do vídeo. Você saber a tecnologia mais usada ainda não é suficiente. Você precisa saber aonde ela é utilizada. Porque se você pegar uma tecnologia que é muito utilizada e tentar usar essa tecnologia em uma outra área, vai ser muito difícil você conseguir o seu primeiro emprego com essa tecnologia. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque a gente vai ver os gráficos e eu vou te dizer, inclusive, quais são as tecnologias e quais são as áreas que aquelas tecnologias são empregadas. E olha, eu lido diariamente com vários aspirantes a programadores. Isso é, pessoas que estão estudando programação atualmente, mas ainda não estão no mercado e pretendem se tornar programadores nos próximos meses. E uma das coisas que mais impactaram na vida dessas pessoas foi justamente quando elas começaram a entender quais são as tecnologias mais usadas e principalmente para que elas servem. Ou seja, você aprender as tecnologias e você aprender as áreas que essas tecnologias estão empregadas vai te trazer muito mais chances de sucesso na programação. Outro detalhe muito importante que eu vejo que todas as pessoas seguiram é você seguir a mesma trajetória até entrar no mercado da programação. Isso é, você seguir com a mesma tecnologia daqui em diante, você não ficar mudando de tecnologia. Porque quando você muda de tecnologia, você volta lá para o início dos seus estudos. Você ficou lá 5, 6 meses estudando uma tecnologia e você voltou para outra tecnologia, você migrou para outra, isso quer dizer que você vai ficar mais 4, talvez 5 meses até você chegar no mesmo nível que você estava na outra tecnologia. E o que muita gente faz é estudar 2, 3, 4 tecnologias ao mesmo tempo. Isso vai te atrasar muito e muito provavelmente vai te fazer não ingressar no mercado do trabalho, da programação. Então, muito cuidado com isso.
pega uma tecnologia e foca nela. Fica nela ali até você ser muito bom ou muito boa nessa tecnologia. Senão você não vai conseguir chegar no mercado de trabalho da programação. Bom, então dito tudo isso, vamos agora para a tela do meu computador para a gente olhar para os dados, para a gente olhar para os gráficos e ver as melhores tecnologias e as áreas dessas tecnologias para você começar a estudar e aumentar exponencialmente as suas chances de entrar no mercado de tecnologia. Bora lá? Bom, então vamos lá analisar os gráficos que a gente tem aqui nesse ano de 2022. E esse ano eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu não vou só analisar o gráfico desse ano, mas a gente vai comparar também o que rolou no ano passado em relação a esse ano. Assim a gente consegue perceber que as tecnologias que se mantiveram no topo, que estão decaindo, que estão subindo e fazer a nossa análise ser um pouco mais aprofundada aqui do que simplesmente olhar aqui para os dados, para os gráficos, beleza? Então, esse ano aqui a gente tem na esquerda, nesse gráfico que está mais vermelho aqui, é o gráfico atual, o gráfico que saiu nesse ano de 2022. E na direita é o gráfico que saiu no ano passado, em 2021. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro, tecnologias mais populares. De novo, né? O que significa ser uma tecnologia mais popular? Significa que é uma tecnologia que possui mais projetos disponíveis para você trabalhar. Então, se você souber essas tecnologias mais populares, significa que você vai ter mais chances de conquistar seu primeiro emprego, porque você vai ter mais possibilidades dentro do mercado da programação nessas tecnologias aqui. E olha que interessante, né? As primeiras tecnologias se mantiveram as mesmas praticamente, que das 4, né? Mudou aqui o SQL e o Python só. Mas a primeira tecnologia está aqui, é o JavaScript. O JavaScript ano passado estava com 64,96% das respostas. Esse ano está com 65,36% das respostas. Isso significa que das pessoas que responderam essa pesquisa, que é bastante gente, né? O Stack Overflow é um site super famoso aí na área da programação, 65% das pessoas estudam ou pelo menos sabem JavaScript. Esse é um número extremamente alto, né? Então, inclusive eu dou essa dica para meus alunos, né? Eu ensino aqui JavaScript e falo para vocês, aprendam JavaScript porque é uma tecnologia muito utilizada. Claro que, como eu falei no início do vídeo, é uma tecnologia que não é para tudo, né? Cada tecnologia aqui tem a sua própria área de atuação, mas o JavaScript está aqui no topo do gráfico, disparado na frente dos outros, com 65% das respostas nesse ano. Ano passado era 64,96%, praticamente um empate, né? Não mudou pouca coisa aqui, então não tem nada muito grotesco, muito grande assim de mudança entre a primeira tecnologia que não. A segunda que a gente tem no HTML/CSS, a gente tinha no ano passado 56,07%, esse ano aqui 55,08% das pessoas que responderam sabem HTML e CSS. Ponto importante, esse gráfico não é linguagem só de programação, tá? Porque a gente tem, inclusive, esse detalhe, né? HTML e CSS não são linguagens de programação, são linguagens de marcação e de estilo, né? No caso do CSS, HTML de marcação. Então, aqui não é só linguagem de programação. Então, beleza, vamos falar um pouco mais sobre as tecnologias que estão aqui no topo, né? O JavaScript, o HTML e o CSS são muito focadas na web, como eu falei para vocês. As tecnologias, elas possuem áreas de atuação diferentes. No caso aqui do JavaScript, do HTML e do CSS, elas são tecnologias para se trabalhar com sites, né? Com aplicações web. Então, a gente consegue ver, inclusive, a força aqui das aplicações web perante o mercado de trabalho. Grande parte das pessoas trabalham aqui nessa parte web, provavelmente a maior parte, né? Então, essas são as duas principais aqui, as duas primeiras. JavaScript, seguido do HTML e do CSS. Nenhuma alteração aqui em relação ao entre o ano de 2022 e o ano de 2021. No ano de 2022, que é esse vermelho, tá aqui as duas primeiras e no 2021 também, as duas primeiras. A gente tem aqui uma leve alteração entre esse ano atual e o ano passado, que ano passado o Python era na terceira aqui, com 48,24%. E agora o Python está aqui um pouquinho abaixo, 48,07%. E a gente pode até, talvez, entender que isso aqui significa que o Python está decaindo, né? Mas a verdade é que não é isso, tá? Eu acredito que é apenas uma diferença muito pequena, assim, para a gente conseguir subentender que o Python está caindo. Acho que o Python também é uma tecnologia muito forte aí, porém, para outra área, tá? Já vou falar sobre as áreas daqui a pouco. A gente tem aqui o SQL também. Para que serve o SQL? Que é o terceiro colocado aqui desse ano de 2022. O SQL ele é uma linguagem de consulta ao banco de dados. Então, o banco de dados
SQL utilizam a linguagem SQL. Então, uma linguagem de consulta banco de dados, ela é muito utilizada mesmo e está aqui em cima. Geralmente, você não vai conseguir ser um programador aprendendo apenas SQL. SQL é como se fosse um complemento aqui, a menos que você queira trabalhar com banco de dados especificamente. Aí sim, SQL é muito importante. Mas, no geral, assim, para você que quer entrar no mercado, né, que quer aumentar as suas chances aí de conquistar a sua primeira vaga, aprender SQL não é uma boa ideia. Aprender JavaScript e HTML, sim, se você quiser trabalhar com a parte web. E aí, na quarta posição, a gente tem aqui o Python, né, que é bem famoso, é o queridinho aí de quem está começando a estudar, né? E o Python, ele é uma tecnologia muito focada em inteligência artificial, em análise de dados, Big Data, essas coisas de dados, né? Então, se você gosta de situações envolvendo dados, envolvendo análise de dados, você gosta de estatística, de matemática, Python pode ser um ótimo cenário para você. Então, por isso que é diferente aqui, né? Como eu falei para vocês, a área, se você, por exemplo, quiser aprender, usar JavaScript, que é a primeira colocada, para análise de dados, talvez não seja uma boa ideia. É melhor você estudar Python. Agora, se você quer aprender a criar site, criar até aplicativo de celular também, faz muito mais sentido você aprender essas tecnologias aqui de cima, no caso JavaScript, HTML e CSS, do que necessariamente o Python, porque o Python ele não é tão forte nessa área. O Python é mais forte para análise de dados. Então, por isso que é importante a gente não só visualizar aqui os dados, mas também tentar analisar e entender o que esses dados estão dizendo para a gente. Outro ponto muito interessante aqui é que no ano de 2021, o Java estava aqui, né, com 35% e estava logo depois do SQL aqui. Nesse momento, o Java desceu aqui para 33% e o TypeScript, que estava aqui com 30% no ano passado, veio aqui, conseguiu ter um aumento muito alto e já está aqui mostrando 34,83%. Esse é um ponto muito interessante, por quê? Porque o TypeScript ele é uma forma diferente de se programar também em JavaScript. Pois é, o TypeScript é como se fosse uma casquinha que você adiciona no JavaScript para ter novas funcionalidades, vamos dizer assim, para ter umas escritas diferentes ali, a gente chama de tipos, né? É o JavaScript com tipos, vamos dizer assim. Então, o TypeScript ele deixa o JavaScript um pouco mais robusto aí para acrescentar coisas novas ao JavaScript, deixar ele um pouco mais robusto mesmo, e ele vem aqui com um crescimento muito alto. 4% já é um valor muito alto aqui, né? Então, passou inclusive o Java e está aqui, então, como quinto colocado desse ano, aqui no gráfico do Stack Overflow, TypeScript. E aqui o Java vem logo em sexto, seguindo pelo Bash, C, e aí vai várias outras tecnologias. Inclusive, você pode me perguntar, eu sei que hoje em dia muita gente estuda Go, né? E será que vale a pena estudar Go? Go também é uma linguagem que está crescendo muito. Ó. A gente estava aqui no ano passado com 9,55% e agora está com 11,15%. Significa que quem aprende Go, que o Go está crescendo bastante, né? Go é uma tecnologia aí que vem demonstrando cada vez mais força no mercado, mas ainda também é uma tecnologia que não está tão expressiva no mercado assim, comparado com outras tecnologias como JavaScript, HTML, CSS, Python e TypeScript também, inclusive o Java também. Um ponto importante é que o Java está começando a perder a força, né? O Java já foi assim, muito, muito grande. Antigamente, com certeza, esse gráfico concentrava que o Java aqui em cima, eu diria uns 12 anos atrás, o Java com certeza tinha a maior fatia do mercado. Hoje em dia. Ele é bem menos expressivo. Não significa que não é expressivo. O Java também continua sendo bem expressivo, porém está perdendo bastante espaço aí. E um ponto importante aqui, quero destacar para vocês, é que dessas tecnologias aqui, as mais simples de você aprender seria JavaScript, HTML, CSS e Python, tá? O TypeScript, eu sugiro que se você tiver interesse em aprender, que você aprenda primeiro o JavaScript, porque depois fica mais simples. Se você estiver começando do zero já no TypeScript, fica bem mais complicado do que você aprender aqui o JavaScript, HTML e CSS, tá bom? Então, agora aqui também, nesse gráfico, eles dividiram por todas as respostas, que no caso que a gente tem aqui, e só profissionais. Então, eu vou filtrar aqui profissionais apenas dos dois lados. Ó. O JavaScript continua em primeiro lugar aqui. No ano passado ele estava um pouquinho a mais do que esse ano. Está 68,62, esse ano 67,9, caiu menos de 1%, né? Então acredito que seja mais um erro estatístico aqui, né? Do que realmente perdendo forças. Mesma coisa do HTML e CSS. SQL aqui aumentou um pouquinho, eu acho que também não é tão expressivo assim. Python conseguiu aumentar um pouquinho mais aqui também, cerca de 1%. E o TypeScript com 40% aqui aumentou bastante, né? Estava com 36% antes, está aqui com 40% agora. Um ponto interessante aqui, ó, a gente vê o Node.js aparecendo aqui na direita, ou seja, com o gráfico do ano passado, mas a gente não vê nada de Node.js aqui no gráfico da esquerda, né?
Isso porque eles trocaram o Node.js de lugar, tá? Agora o Node.js não está aqui mais nessa parte de programação, de linguagem de programação, até porque o Node.js ele é uma forma diferente, eu já vou explicar mais para vocês sobre isso. Então o Node.js foi para outro gráfico, a gente vai ver esse outro gráfico daqui a pouco, um pouco mais para baixo. E aqui, esse ano, tem uma nova aba que a gente não tinha no ano passado, que é Learn to Code, que é o quê? Learn to Code, né? Que seria as pessoas que estão aprendendo programação. Quais são as tecnologias mais estudadas por pessoas que estão aprendendo programação nesse momento, que não trabalham profissionalmente. E aqui a gente tem as 3 tecnologias que mais aparecem entre pessoas que estão aprendendo, né? Que é o HTML, CSS, JavaScript e Python. Eu, inclusive, imaginava que fosse isso mesmo. Essas 3 tecnologias fossem as tecnologias aí que o pessoal que está começando agora procura aprender mais. Mas, no geral, eu indicaria para vocês, se você está querendo pegar uma tecnologia para aprender agora, que você começasse por essa daqui de cima, tá? JavaScript, HTML, CSS, para mim é a melhor opção disparado. SQL, você vai precisar aprender lá para frente quando você estiver trabalhando com banco de dados, então eu não me preocuparia como iniciante a aprender o SQL agora. Python, se você gostar de análise de dados, de ciência de dados, de estatística e matemática. Se você gosta de trabalhar com aplicativo, com site, ou quer, né, saber mais sobre aplicativos, sites, o JavaScript, o HTML e CSS são, com certeza, a melhor opção para você começar a estudar nesse momento. Significa que se você estudar PHP, você não vai ter sucesso? Isso não significa, tá, pessoal? Isso aqui é só uma forma de você melhorar as suas possibilidades, de você ter uma maior chance de entrar no mercado. Não significa que se você aprender uma tecnologia que está aqui embaixo, que você não vai conseguir entrar no mercado. Eu estou passando para vocês só as melhores possibilidades. Não significa, novamente, que você aprender uma tecnologia menos usada não vai te dar uma boa carreira, uma carreira promissora. Significa só que aprender as tecnologias mais o topo do gráfico, você vai conseguir, consequentemente, ter mais chances, né? Ter mais vagas disponíveis para disputar. Apenas isso, tá bom? Então, vamos seguir aqui o nosso gráfico. A gente tem outras coisas para ver aqui. Banco de dados. Banco de dados é interessante, mas porque eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? De estudar sobre banco de dados. Mas aqui, eu acho que depende muito do que você vai fazer também. Se você quiser trabalhar com análise de dados, com ciência de dados, com Python lá, existem bancos de dados bons aqui para você fazer isso. Se você quiser trabalhar com JavaScript, com parte visual do site, enfim, com outras coisas relacionadas a web, a aplicativos, você também tem outros bancos de dados aqui que são interessantes para você aprender. Como iniciante, eu acho que o mais fácil de aprender desse daqui de cima é o MongoDB. Inclusive que eu passo para meus alunos, né? Que é um banco de dados não relacional. Eu não vou falar tanto, não vou entrar tanto em detalhes sobre o que é relacional e não relacional aqui, mas só para você entender um pouco mais. É um banco de dados não relacional e aí é mais simples de você começar a trabalhar. Agora, os bancos de dados que são mais utilizados são os bancos de dados relacionais, porque eles são muito mais antigos também. Por exemplo, eu acho que deve ter 30 anos, talvez 20 anos que seja, ou mais, esses bancos de dados aqui que são relacionais. Já os não relacionais, eles são bancos que surgiram recentemente. Então, obviamente, eles vão ter uma fatia de mercado menor. O que não significa que você precisa, então, de estudar só esses bancos aqui, tá? Porque, como eu falei, cada banco de dados aqui, ele vai ser relacionado a uma coisa específica. E aqui a gente consegue ver que o gráfico é muito parecido também, né? Do ano passado para esse ano, ó. Então, a diferença está expressiva do MySQL aqui, do MySQL com 4% de queda. O Postgres cresceu em relação ao MySQL e ao Postgres. O MySQL caiu e o Postgres subiu, né? Subiu um pouquinho. Eu acredito que eu vejo bastante isso mesmo no mercado. O pessoal está usando bastante o Postgres ultimamente em relação ao invés do MySQL, né? O pessoal está inclusive migrando. E aqui a gente tem o SQLite, que é um banco de dados bem mais simplesinho. E depois o MongoDB e depois alguns vários outros aqui. Cloud Platforms. Cloud Platforms seriam plataformas para você enviar os seus sites lá para produção, né? Para você subir os seus sites. E nesse caso, a gente consegue ver que isso aqui é esperado também, que a AWS mantenha aí a sua hegemonia no mercado, né? A AWS é a Amazon Web Service, são serviços de nuvem da Amazon. E a AWS ela é muito, muito grande, tem uma fatia muito grande de mercado. Até caiu um pouquinho em relação ao ano passado, mas eu acredito que isso aqui também tem muito a ver com a estatística aqui mesmo. A AWS continua saindo muito, muito forte aí. 54% ano passado, esse ano 51% das pessoas aqui responderam que trabalham com a AWS, seguido que a Azure passou a Google Cloud, ó. Então, a Azure está aqui com 28,72%, ano passado estava 30%. E Google Cloud 26,81%, estava 31% ano passado. Acabou talvez espalhando esses dados em outras
ferramentas aqui na nuvem, né? Como o Heroku, o Firebase faz parte aqui do Google Cloud também. Enfim, tem várias outras ferramentas aqui que acabou dissipando um pouco mais o pessoal, né? E um ponto importante, você que está começando agora, assim, se você quiser ser programador, né, trabalhar com código, não é uma coisa muito obrigatória você saber que trabalhar com essa parte de Cloud Platforms, tá? É uma coisa que, assim, é interessante saber. Você tem interesse em trabalhar com essa parte de infraestrutura também, aí é totalmente é muito importante. Mas se você quiser ser programador, trabalhar com código em si, no seu dia a dia, eu não focaria em aprender isso aqui logo no início da sua carreira. Quando você estiver lá no mercado de trabalho, você vai precisar aprender isso aqui. Mas para você, antes de você chegar no mercado, eu não focaria em aprender nada sobre cloud muito específico agora. É mais sobre, assim, só o simples mesmo, só o básico mesmo de cloud já está muito bom. E aqui vem um momento bem interessante, né? Que é Web Frameworks. Então, Web Framework seria como se fossem ferramentas. Então, Web Framework seria ferramentas web. Ou seja, se lá em cima a gente viu, né, sobre o JavaScript. Se você decidiu aqui trabalhar com web, ou se você gosta dessa parte web, essa parte mobile também de aplicativos, né, criar aplicações para outras pessoas aí utilizarem, JavaScript, HTML, CSS são as tecnologias. Mas você também tem ferramentas aqui para você otimizar o seu dia a dia com essas tecnologias. E essas ferramentas é justamente essa parte aqui de baixo, que é de Web Frameworks. Então, se você não sabia o que era Web Frameworks, tecnologias e ferramentas, o que é isso tudo, né? Basicamente, Web Frameworks seriam as ferramentas para você usar aqui melhor as tecnologias. Vamos pensar assim, quando você tem lá o JavaScript, o HTML, CSS, seria você ter uma ferramenta manual aí para você ir lá, vamos supor, que a gente queira desparafusar um parafuso. O HTML, CSS, JavaScript, seria você ter aquela chave de fenda manual. Agora, quando você vem para Web Frameworks, seria você aprender a utilizar uma parafusadeira para você tirar aquele parafuso ao invés de utilizar a sua própria ferramenta. Então, é uma forma que o mercado cobra muito. Geralmente, para você estudar programação, estudar principalmente essa parte web, você precisa vir aqui aprender HTML, CSS e JavaScript, e depois vir aqui embaixo e aprender também essa parte de Web Frameworks, tá bom? Então, é para isso que serve aqui essa parte de Web Frameworks, tá? Então, nessa área de Web Frameworks, a gente tem aqui, nesse ano de 2022, o Node.js. Então, o Node.js foi parar aqui embaixo no Frameworks. Ele não está mais nas linguagens de programação. E Node.js seria justamente usar o JavaScript. Então, para você ver o tamanho, a força aqui do JavaScript, né? Node.js é uma forma de usar o JavaScript no back-end, que seria a parte do servidor. React.js seria uma forma de usar o JavaScript, HTML e CSS de uma maneira mais otimizada aqui para a parte visual do site. Então, você consegue também criar aplicativos usando o React, só que dessa vez não o React.js, sim o React Native. jQuery seria uma ferramenta também de JavaScript. Express, uma ferramenta de JavaScript também, junto com o Node.js. Angular, uma ferramenta de JavaScript. Vue.js, uma ferramenta de JavaScript também. Então, aqui de cima, essas ferramentas todas aqui, 1, 2, 3, 6 ferramentas aqui em cima, são todas focadas no JavaScript. Então, por isso que trabalhar com parte web sem aprender JavaScript é quase impossível, beira impossível, porque é muito, muito forte aqui a presença do JavaScript nessa parte de Web Frameworks, na parte web no geral, né? Então, vou falar para vocês um pouquinho mais sobre esses frameworks aqui em cima, que são os principais. O Node.js, como eu falei, ele é uma forma de você usar o JavaScript lá no back-end. O que é back-end? Seria a parte do servidor de uma aplicação, a parte que processa os dados, a parte que faz a questão de segurança, que conecta os usuários ao banco de dados. Então, Node.js é uma forma de você usar o JavaScript ali na parte do back-end, na parte do servidor. E aí, depois o segundo aqui, o React.js, como eu falei, é uma ferramenta para você usar o HTML, CSS e JavaScript de uma forma mais otimizada e mais profissional. É muito requisitado para o mercado, por isso também que está aqui na segunda posição. jQuery, ela era uma forma de você usar o JavaScript de uma forma um pouco melhor aqui nessa parte visual, nessa parte que a gente chama de front-end. Hoje em dia, já está perdendo muita força. Hoje em dia, praticamente ninguém cria mais sites usando jQuery. É mais, assim, os resquícios que dos projetos que a gente tinha no passado. Então, por isso que você vê que aqui no ano de 2021, ele tinha 34,42%. Nesse ano já está com 28,57%. Não compensa mais você aprender jQuery atualmente. Para você otimizar aí, obviamente, né, as suas vagas, para você otimizar
seu caminho rumo ao mercado de trabalho, não compensa você aprender, você gastar seu tempo estudando jQuery mais. Só se você tiver um caso muito específico aí de alguma empresa que pede, e aí você estuda para você conseguir performar nessa empresa, né? Mas no geral, para quem está começando, não é indicado você aprender mais jQuery, porque já está caindo bastante em desuso. Aqui a gente vê também que o React.js tinha 40%, agora está 42%, então teve um aumento até considerável aí. E aqui a gente tem no quarto lugar o Express. O Express é uma ferramenta para você trabalhar com JavaScript lá dentro do Node.js. Então ele caminha junto com o Node.js aí. E eu não tô aqui 23%, 22,99%, basicamente a mesma coisa, né? Não subiu nem desceu basicamente do ano passado para esse ano. É uma ferramenta aí muito útil, também muito boa. Depois a gente tem o Angular aqui com 20,39%. E aqui ano passado estava com 22%. Teve uma queda até acentuada, né, de 2%, pouco mais que 2% aí. Eu não me preocuparia tanto ainda, mas é uma queda bem acentuada aí de pessoas que usavam Angular em 2021 e não usam mais em 2022. O Vue se manteve igual, né? Praticamente igual, 18,97 aqui, 18,32 nesse ano atual, caiu um pouquinho, mas pouca coisa. O React, então, que foi o único que cresceu aqui, né? Cresceu em mais de 2%. Então, o React realmente é uma ferramenta que está crescendo demais aí no mercado, né? E aqui, talvez algumas pessoas tenham essa dúvida. A gente consegue ver aqui o Angular e aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui embaixo, o Angular.js. O Angular.js, ele é uma ferramenta, ele é o Angular na versão inicial. O Angular, então, ele tem duas versões, quer dizer, tem várias versões, mas ele teve a primeira versão dele, que era chamado de AngularJS, e a partir da segunda versão passou a se chamar apenas Angular, porque mudou muita coisa. Então, da segunda em diante, é só o Angular. E por isso que essa versão, que é só o Angular, ele é muito utilizado para o mercado. O Angular.js, que é a versão lá inicial, ele não é mais tão utilizado assim, tá? E aqui a gente consegue ver também o Next.js. O que é o Next.js? Next.js é uma forma diferente também de usar o React.js. Então é como se fosse o React.js aqui, de uma forma um pouco diferente. Ano passado não aparecia nada aqui de Next.js, esse ano já aparece com 13%. Então já é uma quantidade até significativa para uma ferramenta que está começando a entrar no mercado há pouco tempo já, né? Não tem tanto tempo assim de Next.js. Então, essas são as ferramentas aí, as ferramentas para você trabalhar com a parte web. E agora o último gráfico que eu acho que é muito importante para vocês, não tão importante quanto os outros que a gente já viu, né? É a parte de ferramentas para você trabalhar aí no seu dia a dia. A gente consegue ver que também que o Visual Studio Code, ele manteve a sua hegemonia aí em relação às outras, né? Eu indico muito vocês, todo vídeo praticamente aqui do canal, eu falo para vocês, olha, instalem o Visual Studio Code, ele é gratuito, ele tem para todo o sistema operacional, inclusive eu mostro para vocês como que instala. Praticamente todo vídeo aqui do canal que eu mexo com código, eu ensino para vocês. Instalem, eu falo para vocês, né? Instalem o Visual Studio Code, porque é muito utilizado. E aqui, esse gráfico comprova isso, né? A gente tem aqui o Visual Studio Code com quase 75% das pessoas, praticamente todo mundo que trabalha com programação aí, utiliza o Visual Studio Code de alguma maneira no seu dia a dia. Seguido aqui pelo Visual Studio, Notepad, tem várias aqui, né? Mas eu sempre falo, usa o Visual Studio Code, que ele é muito robusto, ele é muito eficiente, muito bom aí de ser utilizado e é gratuito, né? Então é interessante você começar a usar o Visual Studio Code. É claro que isso aqui vai muito de gosto também, tá? Cada pessoa aí tem seu próprio gosto, você pode não gostar do Visual Studio Code e gostar de outro, não tem problema. Mas o Visual Studio Code ele tem uma fatia muito grande do mercado aí, a gente consegue ver inclusive aqui através dos gráficos. Bom, nesse vídeo de hoje eu quis passar para vocês aqui sobre essas ferramentas, sobre as melhores tecnologias para você aprender e eu inclusive quis explicar para você aqui sobre o que cada uma das tecnologias principais fazem aqui no mercado da programação. Espero que tenha te ajudado aí a direcionar melhor seus estudos. Se você já começou a estudar, se você ainda não começou a estudar, se tem alguma sugestão, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e de me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, em todas as redes aí. Vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição aqui desse vídeo. Legal? Então, te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!